obrigada pela sua calorosa recepção, né? Sempre muito amor, sempre muita amorosidade da sua parte. Obrigada, Maria Alba, a oração foi muito linda, muito abençoada. E o que eu posso falar é que sempre é um sentimento de gratidão muito grande estar com o grupo do Blossom. Eu tenho um carinho especial. O Blossom foi muito importante para mim, nesse tempo que eu morei em Los Angeles. E a Kemi foi uma pessoa muito importante e é ainda muito importante em todo o meu processo. Então, eu estou aqui com muita alegria, com muita felicidade. Eu vou desenvolver um tema que é oriundo da psicologia, né? Resiliência é uma terminologia que os psicólogos vêm tratando, vêm estudando nos últimos 20 anos, portanto, é uma terminologia, um conceito novo para nós psicólogos, e nós vamos fazer a contextualização com o espiritismo, né? Porque na doutrina espírita, se estuda muito a questão da resignação, e resignação e resiliência são dois conceitos que se casam. E a gente vai desenvolver algumas ideias aqui para estabelecer essa conexão e o entendimento, principalmente o autoentendimento, o quanto que essas informações podem servir a vocês no processo evolutivo de cada um, como um processo de autoanálise e autoconhecimento. A intenção é essa. Então, eu vou aqui abrir o share screen para os meus slides e a gente vai começar a conversar. Opa. Bom, primeira página é o tema, né? Resiliência e superação. Todo o processo de resiliência, quando é atravessado de uma forma saudável, ele leva a consciência ao processo de superação. Superação das suas dificuldades, superação das coisas difíceis que passam no seu entorno, das suas crises, das suas adversidades. Situações que todos nós ainda, no nosso nível evolutivo, estamos ainda submetidos, né? Em cada programação existencial, por mais que a gente faça um programa com o nosso mentor, venha com atividades e com ações já planejadas, isso não impede que nós enfrentemos adversidades oriundas de causa e efeito das nossas vidas multisseculares. Então, a resiliência também é um conceito sempre casado com superação. Quem atravessa um problema com resiliência chega à superação. Só que eu vou começar essa história com vocês trazendo um conto zen, para a gente começar a contextualizar essas ideias. O conto ele é mais ou menos assim. O mestre, ele caminhava pela floresta com seu jovem aprendiz. E o mestre pergunta: meu jovem, o que você vê ali? O aprendiz responde: mestre, vejo bambus e ao lado uma forte e imensa árvore. O mestre diz: pois bem, todos os dias pela manhã você terá uma tarefa. Você vai vir aqui, observar e contemplar aqueles bambus e aquela grande árvore. Só me procure quando aprender a lição. Assim fez o aprendiz. Mas, durante o processo, aconteceu uma intercorrência. Em determinado dia, passou por ali um forte furacão, que varreu toda aquela área. Quando o aprendiz chegou ao local, ele viu aquela forte árvore arrancada e carregada pelos ventos. Mas ele também viu os bambus que estavam ali íntegros. Não estavam machucados, não estavam quebrados, estavam íntegros, da mesma forma de antes do furacão. O aprendiz sorriu e correu para o seu mestre. O mestre perguntou: então, meu jovem aprendiz, qual foi a lição aprendida? O jovem aprendiz respondeu: mestre, os bambus se curvam ao forte vento, até mesmo durante um furacão. Ou seja, eles se adaptam ao meio e às condições. Eles voltam à forma original, à mesma posição de antes. Isso
mestre, me ensina como é importante nós nos adaptarmos aos desafios da vida, para mais rápido nós levantarmos e continuarmos o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Mestre, aquela árvore frondosa, alta e tão forte que foi levada pelos ventos, nos mostra que quando nós somos rígidos, intransigentes, com palavras duras, com ações, pensamentos, nós até suportamos alguns ventos, mas quando convidados a enfrentar um furacão, que são os fortes desafios da vida, nós não estamos preparados. O mestre diz: parabéns, meu jovem aprendiz, vamos continuar os nossos estudos. Bem, esse conto faz com que nós cheguemos a esse tipo de questionamento. Me perdoe aqui, passou. Será que nós estamos mais para bambu ou mais para árvore frondosa nas tempestades da nossa vida? Isso é uma contextualização, né? E junto com essa contextualização, para a gente já começar a pensar sobre o processo de resiliência, tem um pensamento do Emmanuel, no livro Companheiro, do Chico Xavier, bem pontual para o que nós estamos conversando, que é assim: aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Então, independente de furacão, independente de ventos, todos nós estamos exatamente no lugar certo, na hora certa e no contexto certo. Cabe a nós aceitarmos a vida como ela deve ser e deve estar, na condição em que a gente também atravessa. Se vocês perceberem, eu coloquei ali do lado direito, a pergunta ou a questão para reflexão, eu não coloquei somos mais para bambu ou mais para árvore. Eu coloquei a questão, o verbo, estamos mais para bambu ou estamos mais para árvore frondosa? Porque a vida é um estar. Né? Diante do desenvolvimento espiritual, diante das vidas multisseculares que nós carregamos, diante das nossas tarefas kármicas de causa e efeito a realizar, nós estamos em cada momento, em determinado momento. Então, nós não somos, nós sempre estamos. Dessa forma, eu trago essa plantinha, que eu acho que ela simboliza bastante bem o processo da resiliência, né? Então, a gente vê um chão totalmente árido, né? Totalmente rachado, isso parece ser um asfalto, e uma planta linda, nascendo, verde, viçosa, cheia de vida, cheia de energia, com vitalidade. Eu acho que essa imagem simboliza muito o processo da resiliência, né? O chão rachado são as tempestades da vida que todos nós passamos, ninguém está incólume sobre isso. Cada um tem a sua história, cada um sabe onde aperta o dedão diante da sua própria vida. E ali, mesmo dentro daquela questão, daquele chão tão rígido, né, nasce uma bela planta. Esse, para mim, é o maior símbolo de resiliência, porque resiliência, justamente, é uma capacidade humana. É uma capacidade que permite uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão juntas dentro de um contexto, ou uma comunidade maior, a superar os efeitos adversos e nocivos da vida. Agora, não é só enfrentar. A resiliência, ela leva o ser humano a enfrentar e a superar as adversidades. Sair da situação tão bem quanto entrou, sem sequelas. Então, isso é um grande desafio, porque dependendo do trauma que você tem, dependendo da adversidade, a ser lidada, a ser trabalhada, porque a gente está aqui para fazer ajustes. Vocês concordam? Nesse nível de consciência que nós temos através do Espiritismo, nós já entendemos.
A vida humana é uma vida de ajustes. Então, quando chega a situação adversa, a primeira ficha a cair é o seguinte: opa, chegou. Hora de eu atuar. Por quê? Porque nós temos esse conhecimento e a gente sabe que nada vem de graça. A conta chega. Então, justamente nesse momento que nós deveríamos estar preparados para enfrentarmos a adversidade de uma forma saudável, é nós entrarmos nessa situação, fazermos a labuta necessária, atuarmos diante daquilo, dentro da benignidade. Por quê? Porque a adversidade traz sofrimento. Agora, parece uma coisa contrária da outra, né? Como que numa situação de sofrimento eu posso atuar de uma forma benigna, benéfica e sair da situação? Sair não quer dizer pular fora. Terminou a situação, fez o ajuste, você saia íntegra na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde espiritual, na sua saúde cognitiva. Porque geralmente as pessoas, quando passam por impactos fortes, elas terminam ou saem da situação com graves sequelas. Tem gente que às vezes passa por uma situação estressante e fica com a cabeça toda de cabelo branco. Tem gente que psicossomatiza, vai desencadear um monte de doença física. Então, os resilientes não, porque eles têm traços, eles têm comportamentos distintos. E é por isso que esse tema chamou tanto a atenção dos psicólogos, dos estudiosos, dos pesquisadores, né? Porque a pessoa, quando atravessa ou está atravessando a tempestade, né, na vida, as primeiras perguntas que ela vai fazer é: como continuo? Como seguir adiante com um problema desse tamanho? Vale o esforço? Vale a pena todo o esforço novamente? Quer dizer, às vezes você está numa situação, você já fez um mega esforço e parece que a situação vai para trás de novo, né? É uma coisa que, se a pessoa não tem uma base, uma fundamentação espiritual, cognitiva, emocional, ela desiste, né? E quando ela desiste, tem muita gente que está torcendo para ela desistir. Eu estou falando dos obsessores mesmo, né? Então, vem a situação, ao invés de você se fortalecer, ao invés de você passar aquela tempestade fortalecida, se você se enfraquece, você vai ser objeto de assediadores, porque eles vão te levar para a depressão, eles vão fazer você criar angústias, ou seja, vão te cercar de uma forma que você vai ficar totalmente inabilitado para poder atuar. Então, existem pessoas no mundo que elas conseguem contornar as situações adversas com mais facilidade do que outras. Nem todo mundo é resiliente. Nem todo mundo tem um padrão alto de resiliência. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, quando tudo parece conspirar negativamente para a vida dela, elas ficam mais dispostas, mais motivadas a enfrentar aquilo que tem que enfrentar e enfrentam com serenidade, até mesmo com um sorriso no rosto. Muitos cientistas ficaram muito intrigados com isso. Como é que as pessoas podem atravessar situações tão adversas nessa positividade? Então, eles intrigados ficaram assim motivados em descobrir o que levava essas pessoas a enfrentar tão bem coisas tão difíceis. Então, começaram a estudar os traços de personalidade dessas pessoas. Vale lembrar o seguinte: a psicologia, assim como outras ciências da saúde, ela vem quebrando um paradigma, né? A psicologia é uma ciência que começou focada na psicopatologia, na doença mental, nas carências humanas. E resiliência, hoje, ela tem uma convergência com outro momento da psicologia, que hoje o foco é as potencialidades do ser humano. Então, é parar de olhar tanto para a doença e começar a olhar mais para a saúde mental
dentro daquilo que o sujeito pode desenvolver nas suas competências, nas suas habilidades, nos seus potenciais. E resiliência é um conceito que bate, não de frente, mas se junta, na verdade, né? Não bate, se junta a isso que vem sendo estudado com tanta atenção. Nos últimos 20 anos, para vocês terem ideia, porque é um conceito muito novo, resiliência é um conceito que começou a ser discutido nos círculos acadêmicos, de psicólogos e psiquiatras, né? No Brasil, esse termo ele começou a aparecer lá nos anos 90. E aí, naquela época, começou a espargir esse conceito, essa ideia, essa terminologia, principalmente em artigos de autoajuda. Então, a autoajuda, observando a psicologia que começava a se interessar por isso, né, resgatou esse conceito e começou a escrever artigo para a mídia. Enfim, são pessoas que são invulneráveis, que muitos cientistas chegaram a acreditar que é inato, ou seja, a pessoa nasce assim, porque não é possível. Só que assim, a gente tem boas notícias, né? A resiliência, ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser investida na sua vida psicológica para você se tornar cada vez mais resiliente. Faço um adendo. Quando os cientistas das ciências humanas afirmam que resiliência é inato, que a pessoa nasce, obviamente, dentro do contexto nosso de espíritas, nós estamos entendendo que seja esse inato. Nascer com algo, com alguma competência, ou com traços falhos, ou com traços fortes, a gente está trazendo de outras vidas. Então, essa pessoa que hoje se mostra tão resiliente no meio, ela está carregando isso já vem sendo desenvolvido em muitas vidas, né? Então, essas pessoas com alto grau de resiliência, elas atravessam as situações, voltam ao estado original após sofrer uma enorme pressão. E, às vezes, encaram as adversidades como oportunidades de aprimoramento, e sempre com entusiasmo, né? Então, qual que é a chave mágica desse processo? É desenvolvimento, é crescimento dentro do contexto da espiritualidade. É uma competência a ser desenvolvida. Só que muitas pessoas, às vezes, não sabem como que se desenvolve essa resiliência, como é que a gente tem essa força, no momento de tanto sofrimento, atravessar aquilo bem e sair daquilo bem, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso dentro dos nossos minutos aqui que temos. Um adendo. Resiliência é um termo que veio da física e da engenharia. E dentro do contexto da física e da engenharia, é a capacidade de um material receber uma energia de deformação, sofrer a deformação, né, mas não de forma permanente. Quer dizer, a mola é o maior exemplo de resiliência, porque a mola ela tem uma forma, mas se você fizer uma pressão, né, ela se deforma. Mas se você soltar a pressão, ela volta à forma original. Mesma coisa o elástico. Você pega um elástico, você estica, né, ele entra num tamanho que não é natural dele. Mas se você larga, o elástico volta ao tamanho dele. Quer dizer, esse conceito que veio da materialidade sobre resignação é disso que nós estamos falando dentro do contexto dos nossos processos. Leon Denis nos ensina que se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno é o trabalho subjetivo, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor essa obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Quer dizer, ele está passando uma ideia, ele está passando aqui um contexto para a gente entender que é nessa hora do sofrimento, que é na hora da dor, né, onde há um burilamento no nosso mundo interior, que isso é uma obra sublime, que isso é uma coisa da divindade, porque é o momento exato de nós nos educarmos e de nós nos aperfeiçoarmos. E a resiliência soma. Ok, passarmos por tudo isso e sairmos da situação sem sequelas, da mesma forma que nós entramos. Esse pensamento é do Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 27, do Leon Denis. Então, a resiliência, pessoal,
Não se trata de não cair. Resiliência é enfrentar o tombo, é a capacidade da gente se levantar e se levantar mais forte. Quanto mais você vai sendo resiliente, mais forte você vai ficando. A Joana de Ângeles fala uma coisa muito bonita. Ela fala sobre a resiliência. Mesmo a resiliência sendo tratada de 20, 30 anos para cá, né, o Divaldo psicografou isso muito bem. Então, ela fala, a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Quer dizer, essa aspereza do mecanismo evolutivo, todos nós estamos submetidos. E todos nós, nesse processo de submissão, de resignação, porque não dá para você mudar a história é tua, a biografia é tua, se aquilo chegou, a conta é tua. Né? Então, ela fala, olha, a resiliência é lucidez que você vai atravessar aquele processo que vai te desesperar, que vai te trazer infelicidade, que vai trazer a amargura, mas para que você entenda, né, que você entenda o seu processo, que o ser entenda toda essa dinâmica que está vivenciando. Aqui eu fiz um organograma, eu estou com a tela de vocês aqui, eu vou dançando com a tela para poder acompanhar. Eu coloquei como ideia central o sofrimento, e aí eu coloco que a conta vai chegar. A conta de todo mundo chega. E aí eu queria que vocês seguissem comigo no sentido anti-horário para a gente discutindo cada balão desse. Eu vou começar aqui com coragem e esperança. Quer dizer, chegou a situação adversa. Nós estamos falando em resiliência e superação. Quais mecanismos internos eu vou precisar? Primeiro, coragem e esperança. Esperança é esperar por algo bom. Então, você já se posiciona, você já tem um posicionamento diante da vida, diante da adversidade, de esperar coisa boa. Fé. Fé é acreditar que toda aquela história vai ter um resultado positivo. Acreditar mesmo, é trabalhar com a crença nesse sentido. Até porque se torna uma evocação. Não se entregar. Porque se você se entrega, você está se cedendo às trevas. Então, está difícil, está sofrido, né? Não se entrega. Cria uma disponibilidade interna, externa, cria uma situação para você poder atravessar aquilo e lutar. Porque se você deprimir, se você desistir, se você se acomodar, é tudo que as trevas estão querendo. A gente precisa ir para o caminho da luz. E o caminho da luz é a gente cumprir o nosso mandato nas tarefas a serem realizadas. Nada acontece para a gente de graça. Tudo que vem de pacote para a gente tem a ver conosco. Então, assim, é para pegar e trabalhar aquela questão. Sintonia com o mentor. Então, é o momento que você tem que mais se alinhar com a espiritualidade maior, ter a sintonia com o teu mentor, porque ele vai te intuir, né? Ele vai te amparar. Jamais esquecer que jamais nós estamos sozinhos. Não esquecer que o nosso mentor nos afiançou para tudo que nós passaremos na vida. Então, se você está passando por isso, isso foi afiançado com o seu mentor. Você combinou isso com ele. Então, isso está afiançado para você atravessar. Orar. A oração é algo muito importante na nossa vida. E nesse momento, mais ainda. Porque orar é você se conectar com a divindade, é você se conectar com a espiritualidade superior, é você evocar. E nessa evocação, essa sintonia, ela ocorre de uma forma mais fortalecida, porque é na oração, principalmente, que você vai carregar a sua fé, a sua esperança, é que você não vai se conectar com trevas e sim com luz. É na oração que você vai criar sintonia com seu mentor.
É na oração que você vai sentir que você não está sozinha, e é na oração que você vai ter absoluta confiança no amor do Pai Celestial e nos amigos espirituais. Pergunta: como posso mudar isso? É uma questão, quando vem a adversidade. Você tem que pensar em mudar isso através do quê? Do êxito. Porque o pensamento positivo, a coragem e a esperança é que vão embalsamar essa situação. Aceitar a jornada e jamais esquecer que tudo é passageiro. Você está vivendo a adversidade, ela vai acabar. Não é eterno. É um momento da sua vida. E é um momento da sua biografia de tantos séculos. Nós somos muito velhos. Então, se algo acontece hoje pontualmente, né, isso vai passar, porque é passageiro. Hora também de se perguntar, veio a trombada? Se pergunte, qual lição tem por trás dessa experiência? Porque por trás de toda experiência, até das que não são de sofrimento, sempre tem alguma coisa para aprender. Aí, eu acho isso assim, o que eu vou falar agora para vocês, fundamental. É um momento e uma grande oportunidade para a gente colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos teoricamente na doutrina espírita. Porque colocar em prática o que nós aprendemos na doutrina espírita, nos momentos onde está tudo a seu favor, você não tem problema nenhum, né? Existe isso, tem momentos na vida da gente que está tudo tranquilo, tudo sereno, tudo caminhando de uma forma que te traz suportes de felicidade, de harmonia, de tranquilidade, né? Então, é justamente nesse momento da crise é que você tem que colocar em prática toda a teoria que você estudou. Ou seja, sairmos de um comportamento de teóricos e colocarmos em prática aquilo que aprendemos. É na adversidade que isso é mais pontual. Outra coisa, não sentir pena de você. A primeira coisa que muitas vezes a pessoa que tem mais dificuldade de viver a resiliência sofre é a condição de vitimismo. Ai, por que isso foi acontecer comigo? Às vezes mesmo sendo espírita e tendo conhecimentos teóricos. Ah, essa carga é muito pesada. Aí todo mundo fala, não, cada um tem a carga que combinou que teria suporte para levar. Então, não sinta pena de você. Aquilo faz parte do teu processo de engrandecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Aí, é entender que é uma oportunidade para você lapidar o seu espírito, né? Nosso espírito, ele tem que ser lapidado. Ele é uma pedra grosseira. E a lapidação se dá através das experiências. Porque justamente nesse processo de lapidação é que a gente vai aprender. E a gente vai aprender com erros, que sejam erros de vidas passadas, que sejam erros de vida presente. E assim a gente vai se levantando das quedas, para sair com mais vontade de viver e mais fortalecidos. Opa. Existem também as adversidades coletivas, porque nós estamos falando muito das adversidades individuais, referente à individualidade do ser humano. Mas existem algumas que você está com uma galera, você está com um pessoal maior. Podem ser coletivas no sentido de família, de grupo de trabalho, de grupo de comunidade, de cidade, até de país. Então, as coletivas a gente pode categorizar como as catástrofes, os desastres naturais, os acidentes grupais, a guerra, a pandemia, a fome, a pobreza, a crise de água e energia, serviços públicos como o da saúde, crise econômica, crise de refugiados. Em algum contexto a gente vai se encaixar, né? Agora mesmo nós passamos juntos, nós e o mundo todo, pela pandemia, né? Essas são situações que despertam na população
o desejo de solidariedade e de ajuda ao próximo. Isso é muito interessante, né? Vem situações tão radicais, tão adversas, que suscitam em muitos seres humanos, na população, o desejo de ajuda através da empatia, né? O desejo de solidariedade, de ajudar o próximo. E eu peguei uma informação tão legal sobre o Brasil, eu não sei onde eu coloquei. O Brasil está num ranking quase que de top de um dos países mundiais mais solidários e de ajuda ao próximo. A pandemia foi um estímulo a mais. E eu tenho números disso, mas agora aqui na minha papeladinha eu não estou encontrando. Então, isso, de uma certa forma, traz uma alegria para nós, né? Com tantos problemas que nós enfrentamos no país, de todas as ordens, nós ainda, dentro de um ranking de uma instituição de pesquisa do Reino Unido, não é pesquisa do Brasil, não, é uma instituição internacional. Nós estamos no ranking do país, de um dos países mais solidários. Um exemplo que eu coloquei aqui para a gente avaliar esse contexto, muita gente desconhece, porque aconteceu na década de 70. É o incêndio do edifício Joelma. O edifício Joelma era um edifício no centro de São Paulo, que em 1974 recebeu foi incendiado, teve um incêndio muito grave, 200 pessoas faleceram, 300 ficaram muito debilitadas, muito machucadas. E esse fato serviu como um divisor de águas para que, a partir dali, todos os prédios do Brasil fossem reciclados no sentido da segurança. Então, precisou acontecer o episódio do edifício Joelma, que na época traumatizou muito o Brasil, porque ninguém nunca tinha visto isso no Brasil, um prédio inteiro do centro de São Paulo, um prédio comercial. Então, isso trouxe uma reciclagem. Então, da mesma forma que nós vimos acima, quer dizer, determinadas catástrofes, determinadas adversidades coletivas juntam as pessoas, né? E o edifício Joelma, por que eu trago o edifício Joelma? Porque essa história que aconteceu, história verídica, fez o Chico Xavier, através de psicografia, escrever o livro Somos Seis. Esse Somos Seis que foi transformado no filme do edifício Joelma. Não sei se vocês assistiram. É um filme com a Beth Goulart, ele é bem antigo, ele tem muitos anos, muitas décadas, mas ele mostra todo o processo que aconteceu no edifício do desencarne daquelas consciências, como é que os amparadores vieram assistir, e tem um caso específico de uma moça que falece, ela ia fazer a inscrição dela no curso de letras na segunda-feira, e na sexta ela falece no Joelma. E o Chico psicografou, e aí fizeram o filme. Então, quem quiser, que busque no Google, porque acho que nem na Netflix tem mais, vale a pena assistir. Enfim, a diversidade pode trazer trauma, pode trazer riscos, e, para tanto, nós precisamos de mecanismos espirituais, emocionais, cognitivos, socioculturais, para poder abraçar a nossa causa. Tem um termo que se usa que é adaptação positiva. O que é adaptação positiva? É você se tornar amigo da sua diversidade. Você interagir positivamente com aquilo que está acontecendo com você. Porque tem gente que vai cair no conformismo e tem gente que vai cair na resistência. O que é a resistência? Duas forças que se confrontam. Então, você aqui se confrontando de frente com a diversidade, você não vai chegar em lugar nenhum. Da mesma forma, se você se conformar, tipo assim, ó vida, ó Deus, chegou, vou ter que me conformar. Justamente porque resiliência é um movimento que você faz a seu favor, né? Você não fica estagnado. E para você poder enfrentar essas adversidades, existem fatores positivos, fatores negativos, para você poder você criar condições, digamos assim, para atravessar melhor. Nós chamamos fatores de risco de proteção. São flexibilidade mental e emocional, capacidade de adaptação, sólida autoestima, autocontrole, otimismo, tolerância às incertezas,
A diversidade sempre é uma incerteza, você não sabe o resultado daquilo, você tem que tolerar. Determinação e foco. Capacidade de reação, porque às vezes você está na diversidade, chega uma situação nova dentro daquele contexto, você tem que ter uma reação. Capacidade de enfrentamento, abertura à intuição, inteligência, criatividade, pensamento analítico para avaliar. Isso é uma crise que está acontecendo comigo, circunstancial, ou será permanente nessa minha vida? Fatores externos de proteção. Então, isso aqui vocês percebem que os internos fazem parte da nossa subjetividade. Então, são atributos que nós temos e é o momento da análise. Onde que eu preciso me desenvolver mais? Eu preciso desenvolver mais a minha tolerância às incertezas? Eu sou uma pessoa que busca todo momento segurança total? A vida não é segurança total. A gente finge que é, né? A gente vai comprar seguro saúde, seguro de carro, seguro de fogo, para sentir segurança, né? A gente compra a segurança para a gente tentar sentir mais seguro, mas a vida é uma inconstância. Então, você tem essa tolerância às incertezas? Se não tem, tem que olhar para isso para poder mexer, burilar isso no seu mundo interno. Fatores externos de proteção. Você tem apoio psicossocial? Você tem uma família que te apoia? Você tem um grupo de amigos? Uma rede de pessoas que te abraçam? Porque isso é importante. Você frequenta uma casa espírita? Você tem espiritualidade? Você desenvolve a sua vida espiritual, né? Para você poder ter essa parceria com outras dimensões no atravessamento desse momento da sua vida? Grupos de apoio, os Estados Unidos tem muito, né? No Brasil não é tanto, mas tem. De repente, você está atravessando determinada questão, determinada crise. Então, existem grupos de pessoas que as outras pessoas também estão passando por aquilo, e elas se unem em encontros para conversar sobre aquilo. E isso traz uma força muito grande para as pessoas, porque é o apoio mútuo. Então, é um fator externo de proteção para você. Ou, em último caso, a psicoterapia. É buscar um profissional da área psi para ter uma orientação, um apoio psicológico para você ter mais forças de encarar aquela situação. Agora, tem fatores de risco também, como as ameaças, dependendo da situação que você está atravessando. Ameaças, eventos estressantes, perigos, condições adversas, perdas e catástrofes. Fatores internos de risco, que pode fazer você colocar a perder toda aquela situação. E olha, gente, vou lembrar, se você coloca aquela situação a perder, você vai ter que resgatar isso em outro momento. Então, é essa a ideia, nesse nível de conhecimento que nós temos. Chegou, vamos lidar agora, porque se você entrar em depressão, em desesperança, em estresse, medo, impotência, insegurança, desilusão, e abrir mão, isso não vai embora, isso vai surgir em outro momento, que seja nessa vida, que seja numa próxima, né? Enfim, dando prosseguimento... Opa, desculpe aqui. Resignação e resiliência são a mesma coisa? A literatura espírita fala muito em resignação, né? E aí eu estou trazendo, é a mesma coisa? Não, porque uma se soma à outra. A resignação é o aceite da situação, é o aceite do fato, da circunstância adversa. Já a resiliência é se resignar, mas também se adaptar de uma forma saudável frente àquele contexto, para que no final você saia daquela tempestade e saia inteiro, saia bem. O que as obras espíritas nos ensinam sobre resignação que nos leva à resiliência? Nós sabemos que o espiritismo nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Aqui a gente tem um pensamento do Emmanuel, psicografado pelo Valdo Vieira e pelo Chico Xavier, que diz assim: ninguém cultive resignação diante do mal declarado e irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira, a criminalidade, mascarados de religião,
num protesto firme que perdura até hoje. Aí a gente vem para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 42, por alguém que esteja em aflição. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não será possível sofrê-la com proveito. Com proveito para si. Porque aqui eu não consigo ler o resto, porque eu estou tentando tirar vocês aqui da frente, mas vocês têm a visualização. Por quê? Pontinhos. Terá que recomeçá-la. Ah, obrigada. É que vocês estão aqui embaixo, eu não consigo ler. Aí a gente vai para a questão 924, o Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre felicidade e infelicidade relativas. E a questão fala o seguinte, pergunta o seguinte: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá ele de os evitar? Olha a pergunta, né? Olha a resposta. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência. Então, você mesmo se consola, que lhe proporciona a esperança do melhor futuro, se fizer o que é preciso para poder obtê-lo. Então, a gente vai percebendo, pessoal, que as obras espíritas, elas estão falando em resignação desde sempre. E a gente está trazendo o conceito da resiliência para casar com a resignação. Kardec escreve: por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, das vicissitudes da vida. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Bom, existem 3 motivos que podem atrapalhar muito a pessoa que quer se desenvolver na resiliência. O primeiro motivo para não desenvolver resiliência é você ficar preso ao passado, principalmente às suas experiências negativas. Você se apega ao passado, você se apega às experiências negativas que você não conseguiu compreender ou não conseguiu superar. Então, quando vem a situação nova, você fracassa. Segundo motivo é seguir padrões. Nós somos loucos para seguirmos padrões, somos totalmente padronizados. Então, vocês já devem ter visto alguma pessoa diante de uma situação que ela teve uma determinada ação e depois ela falou, pensou, isso sempre acontece comigo. Isso sempre acontece com você porque você está dentro de um padrão. E se você está dentro de um padrão, aquilo sempre vai acontecer, né? Então, quando chega a adversidade para esse tipo de pessoa, ela vai achar que não vai dar certo, porque isso sempre acontece, ou seja, nunca dá nada certo. E o terceiro motivo é a autossabotagem, né? É aquelas pessoas que se conformam com a situação, que já é uma forte característica da autossabotagem, e entram justamente num comportamento de um certo conformismo. Então, isso impede o desenvolvimento da resiliência. Aqui eu vou jogar algumas perguntas para vocês, no sentido de cada um se autoanalisar, não precisa responder para mim. Cada questão vai estar avaliando atributos conscienciais, como autoconfiança, adaptabilidade, otimismo, criatividade, foco para o problema. Então, a primeira: existe algum tipo de situação desafiadora que você se sinta mais confortável de lidar? Teve alguma situação onde você mudou o comportamento para superar um obstáculo? Quer dizer, a gente está perguntando sobre a adaptabilidade. Aqui eu vou afastar de novo. A Kemi, lê para mim? Não consigo ler. Por gentileza, a terceira. Geralmente, você se vê como mais otimista ou menos otimista do que as outras pessoas? Isso de uma forma generalizada. Como é que é teu comportamento no dia a dia? Você é uma pessoa mais otimista ou menos otimista no seu dia a dia? Por quê?
Porque são nas pequenas coisas diárias que a gente vai se analisando, porque quando chega a questão macro a ser resolvida, isso que você vem exercitando todo dia é o que vai aparecer. Então, se você é uma pessoa mais pessimista, menos otimista, no teu dia a dia, provavelmente quando surgir uma situação grave, você vai continuar nessa postura. Então, é legal você se avaliar, porque são coisas que você tem que consertar em você. Depois eu vou dar umas dicas aí, como é que a gente pode consertar essas coisas. A quinta questão, lê para mim, também não consigo ler aqui, porque tem uma barra preta aqui. Isso. Em que tipo de situações você tende a evitar assumir um desafio? Orientação para o desafio. Isso. Sexta, tente lembrar de quando você trouxe uma solução criativa para um problema realmente desafiador. Você vai medir a sua criatividade. Em que circunstâncias você acha que é mais difícil manter a calma? Controle emocional. Como você se sente quando tem que resolver um problema sozinho ou sozinha, sem qualquer ajuda das outras pessoas? É a busca de apoio. Existe situação onde você persistiu com uma tarefa, particularmente... A Kemi, me ajuda. Particularmente difícil, apesar de contratempos. Direção de propósito. Direção de propósito. Então, dessa forma, pessoal, a gente pode treinar e treinar a resiliência. Você pode trabalhar com ela nas situações e treinar no dia a dia, com coisas pequenas, porque nas coisas pequenas, depois que você desenvolve determinadas competências, é quando você vai aplicar nas coisas grandes. Então, aqui tem alguns caminhos que eu deixei para a gente poder falar. Treine uma mente positiva. Poxa, mas a pessoa fala, como é que eu vou treinar uma mente positiva? Quer um caminho? Lembre-se dos motivos que você tem para ser grato. Trabalhe com a questão da gratidão na sua vida. Se você todo dia agradecer por tudo que acontece na tua vida, pegar item por item, você já está num caminho de treino de mente mais positiva. Treine para bloquear os gatilhos negativos. Todos nós temos gatilhos negativos, quer dizer, aquilo que vai atrapalhar no processo. Então, se de repente você é uma pessoa inflexível no seu dia a dia, você está mais para inflexível do que para flexível, até na tua família, na hora de resolver um menu, você não tem flexibilidade para entrar num consenso, isso é um gatilho negativo. Porque quando surge uma situação maior, esse gatilho vai ser disparado e vai te atrapalhar. Treine o otimismo, porque é o excelente meio da gente ter autocontrole. Toda pessoa com mais bom humor, ela tem maior autocontrole. Treine a calma, independente da sua experiência ser desafiante. Lilian, como treinar a calma? Se exponha já, comece já no seu dia a dia, em situações caóticas, em situações turbulentas. Vai lá, vai voluntariar num lugar, sabe, bem caótico. Você vai ter que treinar a calma. E nesse treinamento é o que vai te servir no teu momento particular. Treine a empatia. Empatia é uma coisa super importante. Se projete na situação do outro e entenda cenários como um todo. Se você não desenvolve empatia, você não entende o entorno, você não entende cenários multidimensionais, você não entende cenários 360 graus. Então, a empatia nada mais é do que olhar para o outro. E você entender o trajeto do outro, se projetar na situação dele. Como eu falei, treine em eventos que lhe incomode e crie alternativas para transformá-los em cenários harmoniosos. De repente, você vai na casa da tua sogra, é um ambiente que te incomoda, por qualquer questão do critério. É lá mesmo que você tem que ir. E é lá mesmo que você tem que atuar, criando alternativas para transformar aquilo. Treine a aceitar críticas sem ressentimento e aceite elogios sem soberba. Treine a desdramatização. Nós somos enlouquecidos para dramatizar tudo. Entrar num processo de comoção é com a gente mesmo. Então, é um treino, não é não sentir, é você
olhar a situação dentro de uma realidade sem criar uma potencialidade de drama. Treine a sua inteligência emocional, porque é ela que vai desenvolver a sua autoconsciência. Treine a sua resistência frente a cenários mega caóticos. Então, tem situação que a gente vai entrar para poder estar no caótico para se trabalhar. Mas existem alguns cenários caóticos que não vale a pena a gente entrar. Até pela nossa visão espírita, questão de obsessão, questão de egrégora, muitas questões assim, ali eu não entro. Então, não dramatize nem coisas pequenas e nem coisas grandes. Isso vai te ajudar muito. E saiba, resiliência é mudar a mentalidade diante de qualquer situação adversa. É uma qualidade que pode ser desenvolvida, mas que exige muito de nós, um compromisso muito sério. Então, não é uma dádiva que vem dos céus, né? É um trabalho, um mega trabalho interior, para a gente poder se... Porque é um desenvolvimento espiritual, né? A resiliência é um mega desenvolvimento espiritual. E aí, para terminar, eu trouxe duas personalidades mega resilientes, o Mandela e o Stephen Hawking. O Mandela, todo mundo conhece a história dele, né? Ele lutou contra a apartheid na África do Sul. Ele ganhou, assim, ele foi julgado, ganhou a prisão perpétua, né? Recebeu a prisão perpétua, ficou 27 anos preso numa cela de 2x2, com uma janelinha de 30 centímetros, passou por tudo ali, passou até pela perda de um filho, e quando ele saiu, ele se tornou presidente, né, da África do Sul. Então, olha só o legado dessa consciência. Ele passou por tudo aquilo, que foram tantas adversidades, e por tantos anos, e ele atravessou tudo aquilo de uma forma saudável, íntegro. Tem um filme que conta a biografia dele, que é maravilhoso, como é que era o convívio dele na prisão, e todo o processo dele, né, de saída e se tornar um presidente. E o Stephen Hawking também, né? Tem um filme dele na Netflix, que é biográfico, ele muito jovem, sempre muito inteligente, foi detectada a doença dele, né, que é uma atrofia muscular. E ele sabia que ele ia se tornar um ser humano numa cadeira de rodas nessa condição. Ele foi avisado. E mesmo assim, ele não abriu mão do percurso da vida dele, né? Ele continuou estudando, continuou contribuindo com a ciência até falecer. Os dois já são falecidos. Então, assim, na contemporaneidade, são dois grandes símbolos de resiliência. Então, quando a gente pensa nos nossos problemas particulares, adversos, se tornam até pequenos, né? Se a gente olhar para a vida deles, né? Porque eles passaram realmente por questões extremamente radicais. Meus queridos, muito obrigada. O recado era esse.